Então, como o pastor Ademário anunciou, eu tenho um tempo aqui para ministrar para você, e aquilo que veio como direção no coração da organização desse evento, para que eu compartilhasse com você sobre novo nascimento, sobre transformação. E isso é um assunto muito importante e que hoje nós vamos receber apenas um pouco mais, talvez de luz, naquilo que você já sabe, naquilo que você já conhece, mas com certeza Deus vai pincelar, Deus vai sinalizar coisas pela perspectiva daquilo que está no seu coração para hoje. E eu entendo que a palavra ela é um divisor, né, de águas. A Salmo 119 e 130, que é um dos textos que eu gosto muito, diz que a exposição das suas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Aí eu me coloco nesse grupo dos simples. Você que está aí no grupo de pessoas que está vendo essa ministração agora, com certeza se considera também alguém simples. Então nós estamos preenchendo os requisitos, sim, de sermos iluminados pela exposição da palavra. Toda vez que eu me exponho à palavra, algo acontece comigo. Toda vez que eu me exponho à palavra com a disposição de acolhê-la, Deus faz algo, Deus move algo, Ele acrescenta algo que precisa ser acrescentado, Ele remove algo que precisa ser removido. Por isso eu quero motivar você, despertar você para sondar o seu coração e para submeter-se à unção que está disponível nesse momento, independente do lugar que você está, do bairro que você está em Recife, do bairro que você está aqui em Pelotas, ou em qualquer outro lugar do Brasil. Se coloca debaixo dessa unção, acolhendo. A Bíblia diz: acolhei com mansidão. Acolhe, recebe, e com certeza, no amém dessa mensagem, você vai saber que Deus colocou algo em você, que você vai precisar na continuidade. Amém? Eu queria, sem mais delongas, para que a gente embase aquilo que nós vamos ministrar, que se você está em casa, está com a sua Bíblia aí, ou de repente com o seu aplicativo, você abrisse no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos falar sobre a essência do novo nascimento e aquilo que ele deve produzir na perspectiva da transformação. E João, Evangelho de João, capítulo 3, eu quero ler alguns versículos aqui rapidinho e depois nós vamos seguir ministrando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para a sua vida. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim o versículo 1: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Rapidamente eu quero orar com você. Pai, muito obrigado. Nós te reconhecemos, assim como eu já falei, em cada coisa que já foi feita até agora, nos momentos de intercessão, na exposição da adoração do louvor, Pai, a ministração do louvor e da adoração nesse ambiente. Te reconhecemos como o Senhor dessas coisas e como aquele que vai continuar guiando. Particularmente quero me colocar, Pai, debaixo da influência do Seu Espírito, debaixo do senhorio do Seu Espírito, declarando que eu estou sensível, que eu estou disponível para ser apenas um canal Teu, que hoje seja as minhas palavras, as de João Batista, quando ele disse que eu diminua e que o Senhor cresça. E Pai, que o propósito desse tempo, que o propósito dessa palavra seja alcançado, que a revelação, o espírito de sabedoria e de revelação, pelo conhecimento da palavra, se manifeste ao coração de cada ouvinte, de cada pessoa que está online nessa live, Pai, nesse culto, para as conexões que o Senhor deseja estabelecer. Eu me coloco completamente debaixo da sua influência, debaixo da sua liderança e declaro: esse tempo é seu, as pessoas pertencem a você, Senhor, essa palavra é tua e nós queremos estar alinhados com essa verdade, Senhor, em nome de Jesus, para que no amém dessa mensagem o Senhor seja glorificado e cada pessoa receba aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, amados, deixa eu compartilhar com você verdades que Deus tem ministrado ao meu coração sobre esse tema tão importante que é o novo nascimento, que por consequência deve produzir transformação. E como o tema é novo nascimento e mudança de caráter, eu posso começar te dizendo que a principal razão, a principal função de você observar pessoas que
está há um tempo na igreja, ou há bastante tempo na igreja, mas ela não evidencia a transformação, as mudanças que são normais a alguém que recebe Jesus, provavelmente a razão desse não crescimento, provavelmente a razão dessa não transformação está referenciada exatamente no nível de compreensão, de entendimento que ele tem sobre aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Você vê que Jesus ele veio, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, e ele ministrou aquilo que foi enviado para fazer. Mas Jesus não veio num lugar onde não existia religião. Jesus não se manifestou e não ministrou num lugar onde as pessoas tinham falta de religião ou onde elas não tivessem referência de Deus. Então isso diz para mim, deixa implícita a mensagem de que aquilo que Jesus veio fazer é algo que é trazer e fazer, é algo que é além apenas daquilo que a religião pode produzir. E de propósito eu quis usar o texto de João 3,1, porque além de falar de novo nascimento, ele traz um personagem aqui que é o Nicodemos. O texto diz: havia ali um fariseu. Quem estuda sabe que um fariseu era nada mais nada menos que um dos crentes, vamos dizer assim, do judaísmo, dos mais tradicionais, dos mais rigorosos. Ele era um mestre, que diz uma autoridade entre os judeus. Nicodemos não era um homem que era desprovido de religião. Nicodemos não era um homem que não sabia sobre Deus, mas ele procurou Jesus. E eu não quero entrar nos detalhes dele ter procurado à noite, isso não vem ao caso agora, mas ele procurou Jesus em função daquilo que ele observava na vida de Jesus, naquilo que ele observava no conteúdo e no poder das coisas que Jesus ministrava em comparação à vida que ele tinha. Nicodemos tinha um status, ele estava no padrão que a religião exigia, ele estava, digamos, aceito dentro daquilo que a religião exigia. No entanto, ele percebeu que alguma coisa, na essência, alguma coisa não era naquilo que ele vivia igual àquilo que Jesus estava apresentando. E, claro, ele foi lá como um homem temente a Deus, embora apenas muito religioso, mas um homem temente a Deus. Ele foi, procurou Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E a resposta de Jesus para Nicodemos foi conflitante. A resposta de Jesus para Nicodemos foi muito diferente das coisas que Nicodemos estava acostumado a ouvir sobre a essência do relacionamento com Deus, que na maioria das vezes tinha a ver com não faça isso, que na maioria das vezes tinha a ver com não pratique tal coisa, não coma tal coisa, que eram os preceitos da religião judaica. E talvez ele esperasse Jesus dizer ou referenciar nele algo que ele estava fazendo e precisava deixar de fazer, ou talvez ele esperasse que Jesus dissesse a ele algo que ele não estava fazendo e precisava fazer, né? Ou estava fazendo e precisava deixar de fazer. Mas a resposta de Jesus para ele foi conflitante, porque Jesus falou algo para ele que ele estava desacostumado de ouvir, que não parecia não estar dentro do contexto daquilo que ele entendia ser a religião ou a vida com Deus. Quando Jesus respondeu para ele: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na continuidade, Jesus ainda enfatiza e ele diz: não te admires de eu te dizer que é necessário, é um requisito. E como toda pessoa natural, Nicodemos argumentou: mas como é que pode alguém nascer de novo? Porque a expressão quer dizer exatamente o que está dizendo, né? É literal. E ele entendeu que Jesus estava sugerindo, pela sua própria fala dá para entender, que ele precisava nascer fisicamente. Ele diz: pode um homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e voltar a nascer? E daí Jesus respondeu para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Parafraseando Jesus, ele estava dizendo: na verdade, você não precisa nascer de novo, porque você já nasceu da carne. Você não precisa nascer de novo fisicamente. Mas o que você não sabe é que não existe só apenas essa perspectiva de nascimento.
Não existe apenas só esse tipo de nascimento, o nascimento físico. E parafraseando Jesus, é como se ele estivesse dizendo: todas as pessoas que já nasceram da água, todas as pessoas que já nasceram da carne, elas também precisam nascer do Espírito. Senão elas não podem entrar nesse nível de diferença, nesse nível de vida, nesse nível de atuação que você vê na minha vida e que gerou o seu questionamento. Quantos estão comigo? Você está entendendo? Jesus falou para ele: aquilo que eu vim trazer e falar com você não é no mesmo padrão, não é no mesmo nível, não é apenas no que diz respeito a práticas, mas precisa-se de um evento miraculoso chamado novo nascimento. Ele diz: não se admire de eu te dizer que é necessário nascer de novo. O novo nascimento é a porta que dá acesso aos benefícios dessa nova aliança que nós vivemos. É o milagre da recriação do espírito humano. E eu dizia, a razão de muitas vezes as pessoas não evidenciarem transformação e elas se acomodam no ambiente da igreja, elas até aderem aos costumes, às vestimentas, elas assumem o formato de linguagem que se fala na igreja, mas no que diz respeito ao seu caráter, no que diz respeito à sua vida, elas não evidenciam muita coisa, porque o que rege as suas ações dentro desse contexto não é a compreensão do novo nascimento, é apenas a compreensão da migração de uma religião para outra, é apenas a compreensão de que você fazia parte de um meio e agora você faz parte de outro. E para que você entenda por que o homem precisava nascer de novo e o que é o novo nascimento, eu queria ministrar para você as coisas pela perspectiva da criação. Do começo, para que você possa entender. A Bíblia diz que, e todo mundo sabe sobre a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e os textos vão falando o passo a passo da criação, até que Deus criou o homem. São coisas que vocês já conhecem, por isso que eu não quero detalhar. E Ele criou o homem, e a atenção que eu quero chamar você é para que, qual era a condição do homem quando Deus criou? O homem foi criado numa condição que nós chamamos de justiça pela perspectiva bíblica. O que é justiça na perspectiva bíblica? É você estar diante de Deus sem nenhum tipo de impedimento, sem nada que comprometa essa relação, né? O homem nasceu em posição de justiça, ou seja, ele não tinha culpa, ele não tinha referência de pecado, ele não tinha senso de inferioridade ou de qualquer outra coisa que para ele fosse requisito para essa relação. Quando a Bíblia começa a narrar os eventos acerca do homem e da relação dele com Deus, no capítulo 2 de Gênesis, se você quiser abrir, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16, ele vai dizer assim: ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Dentro daquele contexto onde Deus fez tudo favorável, onde Deus colocou o homem como senhor das obras das suas mãos, de todas as coisas criadas, Gênesis 1, 26. Vai dizer: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Aí ele especifica sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, enfim. Outros textos vão corroborar com o que eu estou dizendo. Deus colocou o homem como dominador sobre as obras das suas mãos. A ideia de Deus era governar a terra, estender o reino dos céus na terra, através do homem que recebeu essa autoridade, né, de senhor sobre as coisas aqui. Agora, Deus nessa relação, colocando o homem sobre as suas coisas criadas, sobre a criação das suas mãos, Deus estabeleceu uma referência de limite, exatamente para que o homem soubesse que havia alguém sobre ele, para que ele não se estendesse ou não abusasse daquela posição de autoridade. E ali Deus colocou aquela árvore, que é o texto que nós lemos aqui: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então olha para mim aqui, para a gente entender sobre o que nós estamos falando. Deus criou o mundo num ambiente e colocou o homem num ambiente
de propósito, querendo que ele vivesse aquilo que Deus planejou e estabeleceu limites para que ele reconhecesse sempre o referencial de Deus. Mas a ideia de Deus era que ele estivesse sempre ligado a ele, que o homem Adão estivesse sempre ligado a ele, vivo no Espírito, ligado a ele, nessa posição de justiça, sem nenhum tipo de impedimento. E para que isso acontecesse, ele precisava observar apenas uma referência de limitação, de proibição, se é que eu posso dizer assim, porque aquilo era o que ia muni-lo sempre da consciência de que havia alguém sobre ele. Mas a ênfase que eu quero dar, e que você já sabe, é que num dado momento o homem comeu daquele fruto que ele tinha dito para não comer, e conscientemente, viu a sua mulher fazer, ele conscientemente fez, e fazendo isso ele se emancipou de Deus, ele se separou de Deus, ele morreu espiritualmente. Era exatamente a advertência que ele tinha dito: não coma, porque se comer, certamente morrerá. E quando eles comeram ali, eu estou tentando ser mais objetivo, quando eles comeram e que viram que fisicamente eles não tinham morrido, eles achavam que nada tinha acontecido. Mas algo começou a surgir na percepção, na perspectiva, na forma como eles viam as coisas. Eles perceberam que a quebra daquele limite também trouxe para eles uma mudança que eles não estavam acostumados a perceber. Eles não estavam acostumados a ver. Perceba que eu estou falando pela perspectiva da criação. Nós estamos falando sobre Gênesis. Agora, se você quiser acompanhar e abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 1, você vai ver que o Evangelho de João, o evangelista ali, por inspiração, ele começa a falar de Jesus, mas falar de Jesus pelo mesmo prisma do que nós estamos falando aqui. Falar de Jesus dentro de um aspecto de criação. E ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, que é Jesus, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele diz: tudo o que foi feito por ele, de forma que nada do que foi feito sem ele se fez. Então, tá ou não falando sobre uma perspectiva de criação? Sim. Então, aqui por inspiração, João falando sobre Jesus, que é de eternidade em eternidade, mesmo que veio nascer 4.000 anos depois dos registros da criação, mas ele estava lá. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a ênfase que eu quero dar para ti e trazer a relação, o que é que isso tem a ver com o que nós estávamos falando de Adão e ele ter comido e ele começar a perceber diferenças, é que o versículo 4 de João, do Evangelho de João, vai dizer assim, lembra que está falando de Jesus: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quando chega no versículo 4, vai dizer: nele quem? Em Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está falando sobre quem? Claro que a gente pode expandir esse texto, ele não é de particular elucidação e pode se aplicar a qualquer época. Mas quando você vai olhar para o contexto, a gente precisa concordar que ele estava falando aqui sobre a criação, sobre as coisas do princípio. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E quando chega no versículo 4, ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é que isso tem a ver com o que Adão fez? O que é que isso tem a ver com as coisas que Adão começou a perceber e a sentir depois que eles quebraram aquela regra que mantinha o link deles ligados com Deus? A luz da vida, que era Jesus, que era o Verbo, que estava no princípio, e que era a luz dos homens, ela se apagou. Claro que eu estou usando uma linguagem figurativa, para que a gente entenda ainda melhor, para efeito didático, é como se o espírito de Adão e de Eva fosse por fora. Eles tinham uma consciência muito maior da pessoa espiritual que eles eram do que da pessoa física, porque nós somos tricotomistas, pastor Aldemar? Nós somos um espírito, nós temos uma alma, habitamos um corpo, como diz 2 Tessalonicenses 5:23, salvo engano: o vosso espírito, alma e corpo permaneçam íntegros até a vinda de Cristo. Então nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, e essa também era a constituição do homem Adão. Só que eu falo aqui, a consciência da pessoa espiritual que Adão era muito maior, era muito mais saliente do que a pessoa física que ele era.
Tanto que a Bíblia diz que eles estavam nus constantemente, mas eles não percebiam isso, né? Ou isso não era relevante, isso não tinha referência de erro, não parecia uma coisa que precisasse ser mudada ou que precisasse ser corrigida. Por quê? Porque eles tinham uma consciência muito mais profunda da pessoa espiritual que eles eram do que da pessoa física. E eu volto a dizer, apenas para efeito didático, apenas para que fique fácil de ensinar, eu estou dizendo que era como se o espírito fosse por fora. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então quando eles comeram, a Bíblia diz que automaticamente eles perceberam o quê? Que estavam nus. Mas eles não perderam as roupas naquela hora, eles estiveram nus o tempo inteiro. Eles só não percebiam que estavam nus. Por quê? Porque eles estavam vivos no Espírito, e nele estava Cristo, neles estava a vida, e a vida era a luz deles. Essa luz, essa presença de Jesus na vida do homem criado, não permitia que ele tivesse referências das coisas naturais como algum tipo de impedimento à sua relação com Deus. Nós estamos falando sobre novo nascimento. O que aconteceu no momento que eles comeram ali? Porque não é a fruta em si, mas é ter quebrado aquela regra, aquele limite, aquele princípio. O que aconteceu ali quando a luz da vida se apagou aconteceu o que diz em Romanos 5,12: pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo, a morte e os seus derivados. E o homem não caiu duro ali, ele não morreu fisicamente, mas a Bíblia diz que ele morreu. Então que morte é essa? É a morte espiritual. Nós estamos trazendo um trilho aqui, estabelecendo um trilho aqui, para construir uma consciência, uma ideia do que é novo nascimento. Por que as pessoas precisam nascer de novo? Por que Jesus respondeu a Nicodemos que era necessário nascer de novo? Porque quando o homem quebrou a sua relação com Deus ali, emancipando-se dele, fazendo exatamente aquilo que ele disse para não fazer, ele morreu espiritualmente. Ele foi separado de Deus, porque a pessoa mais primária no conhecimento da Bíblia sabe que o conceito de morte espiritual é o quê? Separação de Deus. Todo mundo vai entender. Morte espiritual é o quê? O homem separado de Deus. E você vai perceber no contexto da criação, todo ser criado, se é que eu posso dizer assim, todo ser criado, a sua manutenção, a continuidade da sua vida depende da origem que ele foi formado. Você vai ver que quando Deus foi criar as plantas, a Bíblia disse Deus ao solo, à terra: produza ervas, produza plantas, que dê fruto, que dê sombra, que dê semente, que sirva de alimento. Quando Deus foi falar para a criação dos peixes, dos animais aquáticos, a Bíblia diz que Deus se dirigiu à sua fonte, que seria o que? As águas, os mares, e hajam peixes. E quando Deus foi criar o homem, Gênesis 1:26, ele falou consigo mesmo, ele falou com Elohim, o Deus plural, e disse Deus: façamos, o verbo fazer na terceira pessoa, porque estava falando da Trindade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. Eu dizia, a manutenção da vida depende de você estar enraizado na fonte. Você há de concordar comigo que Deus falou com a terra para criar as plantas. Se você tirar as plantas da terra, o que acontece? E manter ela fora da terra, a planta morre. Deus falou com o mar para que ele produzisse peixes. Se você tirar o peixe da água por algum tempo, ele vai morrer, porque ele não está mais ligado à sua fonte. E assim é com o homem. A Bíblia diz: façamos o homem à sua imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança, perdão. E se o homem, a semelhança das outras coisas que eu falei, for separado, for tirado da sua fonte, que é Deus, ele morre. E embora o homem não caiu duro, morto ali, mas ele morreu espiritualmente. Ele separou-se de Deus. Eu não tenho tempo para me aprofundar e falar dessas coisas, mas quando Deus foi anunciar ali a consequência do pecado de cada um, Deus falou com o homem, Deus falou com a mulher, não estou dizendo na ordem aqui, mas quando ele falou com a serpente, ele disse: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. E quando fala descendente da mulher, ele está falando de Cristo. Gênesis 3,15, ali ele estava anunciando que havia começado desde ali, ou pelo menos que haveria de acontecer
Ele começou a anunciar ali um processo onde o homem precisava ser restaurado àquela posição que ele perdeu, que era vivo no Espírito, que era alinhado com Deus. Ele disse à serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. E falando com a serpente, ele diz: você pode ou vai ferir o seu calcanhar, mas ele, o descendente da mulher, Cristo, vai pisar a sua cabeça. Pisar a cabeça é tirar a sua autoridade. Ali era um anúncio do plano de redenção, que num dado momento, ou na plenitude dos tempos, Deus enviaria Jesus. Para quê? Para que a autoridade que ali foi constituída do diabo sobre as coisas criadas, pela ação de emancipação do homem, que era senhor sobre as coisas criadas, um dia isso poderia ser desfeito, ou poderia ser retornado. Quando o homem reconhecesse Cristo, aquele que vinha da semente da mulher, e que pisaria a cabeça da serpente, ou que tiraria completamente a sua autoridade. Então Jesus estava falando ali sobre o processo inverso disso. O homem nasceu vivo no Espírito. O homem nasceu numa posição de justiça. Ele se relacionava com Deus. O texto de Gênesis 3:9, salvo engano, vai dizer de forma muito clara, e dá a entender, na verdade, que a interação do homem com Deus se dava por uma visitação vespertina, repetida ali. E mesmo que não fosse nessa sequência que eu estou dizendo, o texto mostra muito claro que não havia impedimentos, que Deus aparecia ou se manifestava naquele ambiente para se relacionar, para estar com o homem criado, para estar com a sua esposa, e não havia impedimentos. E no momento que isso aconteceu de novo, agora, depois que o homem se separou de Deus pela morte, a pergunta de Deus para o homem, para Adão, lá em Gênesis 3:9 mas o Senhor Deus chamou o homem Adão perguntando: Adão, onde estás? Nós estamos falando sobre o novo nascimento, espere só para a gente concluir. Adão, onde estás? Essa pergunta, Adão, onde estás, não é uma pergunta sobre um lugar físico. Onde estás é uma pergunta sobre uma posição espiritual. Quando Deus disse: Adão, onde estás? Embora fisicamente ou naturalmente eles estivessem escondidos em função do medo, mas você há de concordar comigo que uma das qualidades absolutas de Deus, um dos atributos absolutos de Deus, é conhecer todas as coisas. Ele é onisciente, ele é presciente, ele conhece todas as coisas. E a pergunta de Deus a Adão, onde estás, não é apenas porque ele queria saber o lugar que ele estava, mas parafraseando Deus, é como se ele estivesse dizendo assim: por que você não está mais no lugar onde eu lhe deixei na última vez que a gente teve contato? Apenas para ficar mais fácil o entendimento. Ele quis dizer: Adão, onde estás? Que você não está mais no lugar onde eu te deixei. Perceba como as coisas elas têm ligação, e a Bíblia explica a própria Bíblia. Lá na frente, já em Cristo, já Jesus ministrando, no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus começa a ter um diálogo ali com uma mulher, diga-se de passagem, samaritana, uma mulher que não se relacionava bem culturalmente com os israelitas, com os judeus, e Jesus era judeu. E dentre tantas coisas que aconteceram ali, tão marcantes, aquela mulher viu que Jesus era o Messias pelas coisas que ele revelou, pelas coisas que ele falou, e ela começou a demonstrar o desejo que tinha de ter relacionamento com Deus, e fez referência das coisas que eram comuns, das coisas que representavam a relação com Deus naquele tempo. Ele disse: Senhor, algumas pessoas dizem que para se relacionar com Deus, para adorá-lo, tem que ser em Jerusalém. Outras dizem que tem que ser no monte. Ela queria uma resposta, ela evidenciou o desejo de progredir numa relação com Deus, visto que ela reconhecia Jesus como Messias pelas coisas que ele manifestou. E a resposta de Jesus tem tudo a ver com as coisas que nós estamos falando agora, das coisas que aconteceram lá no jardim, lá no Éden. A resposta de Jesus para ela foi João 4:24, no 23 ele vai dizer: vem a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora o 24, que é a ênfase que eu quero dar e que tem ligação no meu entendimento direto com aquilo que aconteceu com Adão e Eva. Jesus diz para aquela mulher que Deus é Espírito. Deus é Espírito.
e é necessário. Usou a mesma linguagem que Jesus usou para Nicodemos, né? Para Nicodemos ele disse, é necessário nascer de novo. E agora ela queria uma resposta sobre relação com Deus. E ele diz, Deus não é no monte, não é necessariamente em Jerusalém, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No versículo 24 ele vai dizer, porque Deus é espírito e é necessário, é um requisito, é uma condição, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele estava dizendo, porque Deus é espírito. Ele estava dizendo, Deus está aqui, a posição de Deus é aqui. E não é apenas você ir num lugar físico, numa igreja, num templo, ou você está num ambiente onde se fala de Deus, que quer dizer que você está numa relação com Ele. Porque estar num ambiente, estar num lugar nomeado igreja, templo ou qualquer outra coisa, não lhe faz vivo no Espírito, não lhe traz de morto espiritualmente para essa condição de vivo no Espírito. E o que Deus estava dizendo para ela, o que Jesus estava dizendo para ela, era exatamente o que responde à pergunta de Deus a Adão lá no começo. Onde estás? Que você não está mais no Espírito. Onde está? Que você não está mais na posição de justiça que você estava, sem nenhum tipo de impedimento. Agora eles já reconheciam que nudez era algo que parecia estranho dentro da relação com Deus. Agora eles já percebiam as coisas à sua volta que podiam ser comprometimentos, o senso de erro, a consciência do mal, a consciência da culpa é produto da queda. E até que eles tivessem, por decisão, comido daquele fruto, que era a quebra da referência de ligação deles com Deus, nada disso para eles era significativo. Eles se encontravam com Deus na condição que estava, e não parecia ser problema, na verdade, e não era problema nenhum. Por quê? Porque eles estavam vivos espiritualmente. Porque Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Porque todas as pessoas depois de Adão, elas já nasceram separadas de Deus. Todas as pessoas depois de Adão, elas já nasceram carentes dessa restituição de posição. O mesmo livro de Romanos que vai dizer que pelo pecado de um homem entrou a morte, e a morte se estendeu a todos, segue dizendo, porque todos pecaram e destituídos. Perceba que a palavra tem tudo a ver com o cenário que eu falei. O que é destituição? Destituição é ser removido de uma posição, é ser decaído. Quando você diz assim, alguém foi destituído, é que ele tinha um cargo, falando pela perspectiva natural, talvez até profissional, para você entender. Alguém foi destituído, ele tinha uma posição, ele tinha um cargo e ele perdeu aquilo, ele decaiu daquilo, e é exatamente o que responde àquilo que aquilo que Deus falou no diálogo com Adão, onde estás, que não está mais no lugar onde eu te deixei. Onde estás, que não está mais na posição de justiça, sem impedimentos na relação. E Deus enviou Jesus exatamente para que ele pudesse restaurar isso. E quando Jesus veio anunciar essas coisas, ele teve contato com essa mulher que queria saber o trilho, que queria saber o caminho. E ele disse, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus estejam na posição que ele está. Entenda que eu não estou dizendo que sejam Deus também, mas que sejam vivas no Espírito. Ele diz, porque Deus é Espírito, e importa que todos aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Quando Nicodemos viu a diferença da vida e da ministração de Jesus, ele disse, como é que eu faço para viver como você vive? Como é que eu faço para ser como você é? Porque eu vejo que ensinas da parte de Deus as coisas que acontecem aí contigo. Não é só letra. E ele disse, não se espante, não se admire de eu dizer, necessário vos é nascer de novo. A grande razão de não se ver mudanças, transformações, é que as pessoas elas estão familiarizadas com a ideia religiosa, elas estão confortáveis com estar dentro de um ambiente que é diferente exteriormente daquilo que é comum ao mundo, mas algumas, eu não estou generalizando, estou falando exatamente em função de onde a gente observa a não mudança de caráter, é exatamente por não ter experienciado o milagre do novo nascimento. O novo nascimento é um milagre. A Bíblia diz em Romanos 8:3, salvo engano, que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho Jesus como oferta pelo pecado. E aquilo que Jesus fez, o texto diz, cumpriu as justas exigências da lei em nós,
Aquilo que Jesus fez como cordeiro substituto, cumpriu na nossa vida aquilo que nenhum homem, de Adão até Jesus, conseguiu fazer, mesmo que ele fosse o melhor homem na prática da lei, como muitas vezes Paulo se apresenta como uma pessoa assim. Eu espero que você esteja me entendendo, eu espero que você esteja sendo iluminado com essas verdades. A Bíblia diz que o homem era incapaz por si só de recuperar essa posição. Salmo 49, salvo engano, vai dizer que não existe como um homem se justificar por ele mesmo, que não existe como um homem pagar pela sua própria vida, que não existe um justo sequer, ou que não existia um justo sequer debaixo do sol, debaixo da terra. Ninguém pela sua própria força, ninguém pela sua própria prática religiosa poderia assumir essa posição. Mas a Bíblia diz que Jesus veio como oferta pelo pecado e ele cumpriu em nós, porque ele se identificou conosco, ele esvaziou-se da sua glória, assumiu forma de homem e foi até o final em todas as coisas, fazendo aquilo que eu e você não podia fazer. E quando naquela cruz, num esforço sobre-humano, ele conseguiu encher o seu pulmão para dizer, está consumado, ele não estava dizendo, eu estou acabado, eu fui destruído, ele estava dizendo, consegui. Ele estava dizendo, eu fiz aquilo que precisava fazer. Embora ele anteriormente estivesse dizendo, a minha alma está cheia de tristeza, profundamente triste até a morte, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas em seguida, numa oração de entrega, ele disse, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E ele foi e se ofereceu e se entregou. E quando ele disse está consumado, ele disse, consegui, eu cumpri as exigências, eu paguei o preço, eu fiz aquilo que os homens não podiam fazer, eu me fiz pecado por eles, eu fui o cordeiro substituto, eu paguei, eu fui punido pelas culpas deles, e agora eu posso dar para eles a minha justiça, eu posso dar para eles essa condição de novamente estar alinhados com Deus. 2 Coríntios 5, 21, eu gosto demais desse texto. Na verdade, 2 Coríntios desde o 18 vai falar sobre nós temos o ministério da reconciliação, vai falar sobre a gente estar aqui fazendo como figuras de Deus o apelo para que as pessoas se reconciliem com Deus, né? Mas quando chega no versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios, vai dizer, Deus, vai dizer assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Quando Deus enviou Jesus, e ele pagou tudo aquilo que a gente não podia pagar, e ele praticou tudo que a gente não tinha condição de praticar, ele sofreu como cordeiro substituto todas as coisas que a gente não tinha condição de sofrer, ele criou uma legalidade para que nós recebêssemos. De forma que Romanos vai dizer no capítulo 5, no versículo 17, aqueles que recebem, não é aqueles que conquistam, é aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Não é o salário da justiça, como a Bíblia fala pelo pecado. Não é o salário é algo que você trabalha por ele, é algo que você ganha por ter empreendido um esforço. Mas a Bíblia vai falando sobre, não há comparação entre o pecado de Adão e a dádiva de Jesus, não há comparação entre a transgressão de um homem e a oferta de Jesus. Versículos anteriores a Romanos 5,17, quando chega no 17 ele vai dizer, mas todo aquele que recebeu ou que recebem, todos aqueles que recebem a imensa provisão da graça. O que é graça? É o favor imerecido. É Deus dar a mim e a você, na pessoa de Jesus, aquilo que a gente não tinha condição de conquistar. Segue o texto, ele diz, além da imensa provisão da graça, receberam o dom da justiça. A palavra dom aqui não quer dizer uma manifestação como os 9 dons de 2 Coríntios 12. Está falando dom no sentido de presente. Algumas versões vai falar presente, dádiva, aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva, o presente da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. O texto de 2 Coríntios 5, 21, que corrobora com esse, e eu citei agora há pouco, é Deus fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado. Para quê? Pelo princípio de substituição, nós fôssemos feitos a sua justiça. Novo nascimento, amados, é diferente do que apenas fazer parte de uma igreja. Costumeiramente, a gente usa uma linguagem igrejal e não existe nada absolutamente de errado nisso. Ninguém vai perder a sua salvação por falar isso, não tem nada absolutamente errado. Mas nós dissemos assim, o dia que eu aceitei Jesus, ou o dia que eu me converti, para fazer referência àquele dia que você entrou no corpo de Cristo.
A Bíblia trata esse dia como o dia que você creu. Volto a dizer, eu não estou aqui querendo trazer uma nova doutrina, nem trazer peso ou culpa para quem usa esse tipo de expressão, porque eu também uso. Eu acredito que isso não traz, é irrelevante para a nossa salvação. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, e eu e você precisamos entender, é que o dia que nós fomos salvos, não é o dia que a gente se converteu. Conversão é um processo. O dia que nós fomos salvos é o dia que a gente creu. Romanos no capítulo 10, a partir do versículo 8, salvo engano, vai dizer: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, porque com o coração se crê para justiça. A expressão justiça, desde lá, desde o Éden, quer dizer a condição de você estar num relacionamento com Deus sem impedimentos. Sem impedimentos. E ele diz: com o coração se crê para a justiça. Eu podia traduzir isso, que esse crê para a justiça, quer dizer, com o coração se crê que toda culpa, todo pecado seu cometido já foi perdoado. Porque o que nos impede de ter uma relação com Deus é ter referências de pecado, é estar lidando constantemente com a culpa que o pecado produz. E Jesus estava dizendo, para alguém ser salvo, ele precisa crer com o coração e confessar com a boca. Com o coração se crê para a justiça. O que é crer para a justiça? Eu creio que eu recebo essa condição de aceitação, que eu recebo essa condição de novo poder me relacionar com Deus em espírito. Quando nós fazemos isso, quando nós ouvimos uma mensagem, porque a Bíblia diz: aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Quando nós ouvimos uma mensagem que centraliza Cristo, que mostra Ele como a oferta, como o cordeiro substituto, como aquele que veio, que se desfez da sua glória, assumiu forma de homem, morreu do pior tipo de morte, sofrendo tudo aquilo em seu próprio corpo. Quando nós ouvimos isso, quando a gente crê nessas coisas por meio do ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, acontece um milagre aqui dentro. Não é um milagre fora, inicialmente. Acontece um milagre aqui dentro. O pastor Aldemar, quando ele me apresentava, antes de pregar para vocês, ele falou isso. Nada que se manifeste fora e seja verdadeiro, antes não foi manifesto dentro. Se é que eu me faço entender. Tudo aquilo que nós apresentamos aqui fora, se não for produto daquilo que aconteceu dentro, aquilo não é verdadeiro. Por isso que eu falo, pessoas que não entendem sobre o poder e a revelação do novo nascimento, elas têm dificuldade de progredir na transformação. Por quê? Porque o referencial de mudança delas é a migração de uma religião para outra, de um lugar para outro, mas elas não têm movendo a sua consciência o milagre da recriação, que é o espírito humano que perdeu a luz da vida lá no Éden, sendo novamente aceso, sendo novamente ligado, sendo retornado. O novo nascimento retorna o homem para a posição de autoridade com Deus. É claro que a nossa mente, como tricotomistas, como pessoas triunas, a nossa mente ela não passa por esse milagre. A nossa mente ela carrega todas as marcas. A nossa mente ela continua pensando às vezes sobre você mesmo, que você é a mesma pessoa de antes, que você não vivenciou transformação. Mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto. O milagre que acontece no nosso Espírito vai influenciar as coisas aqui na nossa mente. E eu te digo com muita propriedade, uma pessoa que não tiver um encontro verdadeiro com as verdades da redenção, com as verdades do preço que foi pago para nos devolver essa posição, ela pode ter muito boa vontade, ela pode se apresentar de forma muito favorável no contexto da igreja, externamente se alinhando ao novo formato, mas ela não vai dar frutos que permaneçam, ela não vai evidenciar transformações no seu caráter. Por quê? Porque o que gerencia essas transformações duradouras é a consciência de que eu não entrei numa religião, eu entrei num corpo. Eu não faço parte apenas de uma organização, eu faço parte de um organismo. E o que me faz salvo não é a coisa que eu faço ou que eu deixo de fazer, é aquilo que Jesus fez, o preço que Ele pagou e a justiça que Ele conquistou, se fazendo pecado por mim. A Bíblia diz que Ele deu, é o dom da justiça, é o presente da justiça. O novo nascimento, na verdade, é um milagre onde o homem em Deus desfaz, ou melhor, Deus em Jesus desfaz aquilo que Adão fez. Adão fez a luz da vida apagar, e a luz da vida era Cristo neles. E agora, o homem em Jesus, crendo em Jesus, tem o seu espírito humano recriado. Isso é um milagre que só Deus pode fazer. Agora, passando para a parte final da nossa ministração,
O novo nascimento, como eu já falei, é um milagre. É um milagre que acontece a partir do crer na obra de Cristo. O seu espírito humano é recriado. Pedro diz com inspiração e ousadia que me empolga. Ele diz que nós, através desse evento, nos tornamos co-participantes da natureza divina. Ou seja, não é uma questão de comportamento apenas, é uma questão de natureza. A natureza humana ela é mudada. Agora, o novo nascimento é um milagre que acontece dentro de nós, para promoção de uma nova vida. Então, perdoar os nossos pecados, nos atribuir justificação, remover a culpa, isso era uma coisa que só Deus podia fazer através de Cristo e Ele fez. Agora, administrar essa nova condição não é Deus. Viver os milagres da nova criação, não é Deus que vai viver por mim. Deus não vai viver por você. Na verdade, Ele fez tudo que a gente não podia fazer. Ele nos fez aceitos, Ele devolveu a nossa posição de justiça, perdoou as nossas culpas, os nossos pecados, fez o seu Filho oferta, um preço altíssimo, pagando a dívida de separação que Adão criou lá no começo. Mas viver essas coisas não é uma responsabilidade de Deus. Viver o novo nascimento, viver o processo de transformação, não é responsabilidade de Deus. Deus fez o que a gente não podia fazer. Ele enviou o seu Filho, Ele pagou o preço. Agora, administrar essa nova condição é responsabilidade de cada pessoa que nasceu de novo. E eu digo, se você não tem a consciência do milagre da nova criação, você não vai ter combustível, você não vai ter força para viver os processos, porque mudança não é um evento. Mudança não é um evento, é por isso que quando as pessoas dizem eu me converti tal dia, isso não é correto completamente, por quê? Porque a conversão não é uma coisa que acontece num dia. Na verdade, quando as pessoas dizem eu me converti tal dia, ela está dizendo eu recebi Jesus naquele dia. Quando a pessoa diz eu me converti tal dia, ele está dizendo eu criei em Cristo para a salvação naquele dia. Mas conversão é um processo que acontece gradativamente à medida que você se expõe à palavra. E aí você vai substituindo os valores antigos pelos novos, fazendo uso do que você recebeu dentro, do espírito humano recriado, que se tornou templo e habitação do Espírito de Deus, que é paracleto, ajudador, advogado, amigo. Ou seja, a gente não vai estar só nessa tarefa. Mas embora nós tenhamos da parte de Deus toda a confirmação de que Ele faz conosco, porque Evangelho de João 15:5, Jesus falando, Ele vai dizer, sem mim vocês não podem fazer nada. E é muito importante que a gente se mova com a consciência da ajuda de Deus, da cooperação de Deus, do ministério do seu Espírito. Ajudar não é fazer no lugar, ajudar é fazer com. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso ajudador, não quer dizer que Ele vai fazer as coisas por nós, quer dizer que Ele vai fazer conosco. Porque as coisas que tinham que ser feitas por nós são exatamente as coisas que não era nossa responsabilidade ou que a gente não tinha condição de fazer. E Deus fez em Cristo. Deus fez em Cristo. Deus fez enviando Cristo. Agora, viver a mudança de caráter que deve ser natural do novo nascimento, mesmo contando com a ajuda do Espírito, e nós precisamos disso, porque para isso Ele está aqui, tem que ser uma iniciativa intencional. Ninguém vai progredir no crescimento espiritual apenas porque está no ambiente. Alguém já brincava, o pastor Ademar sabe que eu sou bem brincalhão, que eu estou bem contido para não escandalizar vocês, né? É a primeira vez que muitos estão me vendo aqui, eu pretendo que seja a primeira de muitas, mas as pessoas diziam no ambiente de brincadeira que se você passar um ano numa garagem, ainda assim, morando numa garagem, ainda assim você não vai ser um carro, né? Se você nascer e crescer numa garagem, ainda assim você não vai ser um carro. O que isso quer dizer? Se você passar o tempo que passar dentro do ambiente da igreja, isso não quer dizer que você é nascido de novo. Isso não quer dizer que você é um crente só por estar no ambiente. Porque o que nos faz crentes, o que nos faz salvos, não é a nossa linguagem necessariamente, não é o tipo de roupa que a gente veste, não é nem as práticas que a gente tem. O que nos faz salvos é ter acreditado em Cristo, é ter crido na sua obra a ponto de recebê-la. Mudar o que fala, mudar como procede, mudar o que veste. A Bíblia chama isso de frutos
de justiça. É o produto de você ter entendido que foi aceito. Não botar o carro na frente dos bois. Eu faço tudo e assim eu recebo. Não, eu recebi, por isso eu tenho condição de acertar. Eu recebi, por isso eu tenho condição de melhorar. Eu recebi Jesus, por isso eu tenho condição de interromper na minha vida os ciclos de pecados reincidentes, de falhas, de erros. É a referência do milagre da nova criação que vai gerenciar os recursos para a continuidade, que vai promover os recursos para você apresentar a Deus uma vida que o agrada. O que é uma vida que agrada a Deus? É uma vida pela fé, é uma vida expressando o seu caráter, é uma vida onde as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você. E as pessoas não vão ver Cristo em você só porque você está numa igreja, elas vão ver Cristo em você se você entender aquilo que Deus fez por você na pessoa de Cristo, e por entender você receba. Deixa eu ler com você Efésios capítulo 2. Nós estamos caminhando para o encerramento da mensagem. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim, a partir do 1: vocês, esses vocês é nós, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Isso aqui é uma narrativa, uma narração, sei lá, sobre a condição do homem antes de receber Jesus. E ele continua no versículo 3 e diz: anteriormente, todos nós também vivíamos assim, entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros ou como os demais, éramos por natureza, perceba que não é por comportamento, perceba que não é por prática, eram por natureza destinados, merecedores da ira. Todavia, que coisa boa. Quando tem um todavia, amados, é porque quando tem um mas, um todavia, é porque houve uma intervenção. Ele diz: éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então aqui ele está mostrando a nossa condição, de todos nós antes de receber Jesus, e a sua bondade provisionando Jesus para que de graça nós fôssemos salvos. Isso é o que eu tenho falado até agora sobre o milagre da recriação, sobre Deus fazer em Cristo aquilo que a gente não podia fazer. Agora, depois de passar por essa porta que Jesus disse a Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Eu e você temos que entender qual é o nosso papel aqui. E de antemão já vou te dizer, a nossa parte é claro, amado, que é a mais fácil. A nossa parte é claro que não é pesada, que não é difícil, porque as coisas difíceis e impossíveis dentro do processo da relação com Deus, do novo nascimento, Deus já fez. Agora nós estamos falando sobre mudança de caráter, que seria necessariamente, ou politicamente correto, a continuidade do processo da salvação. Eu e você precisamos entender o nosso papel nisso. Ainda em Efésios, agora só lá no capítulo 4, um pouco mais na frente, vai dizer assim a partir do versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a despir-se. Preste atenção. Eu vou parecer repetitivo para você, mas é de propósito. Preste atenção. Salvação é um milagre que o homem não podia conquistar. Deus enviou Jesus, pagou o preço por todas as coisas e Ele deu para nós isso. A única coisa que separa um homem nesse mundo da salvação é se ele não crê. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enfatizando repetidamente para dizer: Deus fez em Cristo tudo que a gente não podia fazer. E salvação Ele estendeu a todos. E só todos não vão ser salvos porque todos não recebem e não creem. Mas se todos recebessem e crescem, todos seriam. Por que eu estou enfatizando isso? Para que a gente entenda aqui o que Paulo, por inspiração, está dizendo sobre a continuidade, sobre aquilo que diz respeito a nós. E ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a despir-se. Quantas coisas, amados, a gente tem que dizer assim: Deus, tire de mim. Não, Deus nos ajuda. Ele pega juntamente, o Espírito nos ajuda. Mas o texto é imperativo, ele diz: despir-se.
Perceba que o milagre da recriação já foi provisionado, eu já recebi por meio da fé, mas depois de estar dentro desse quadro, eu preciso intencionalmente passar por um processo de mudança. Eu já disse, a mudança não é um evento que acontece no dia, é um processo que tem que ser intencional. E por isso ele diz, quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Nós entendemos que a Bíblia diz em Efésios também, no capítulo 2, que nós fomos feitos um novo homem, nascido de novo em Cristo. Mas mesmo como nascido de novo, a gente precisa intencionalmente se desvencilhar das referências do antigo homem. Então isso fica implícito a verdade de que, mesmo crente, mesmo nascido de novo, as coisas não vão sair de você e você não vai assumir uma posição de perfeição sem ser intencional no processo de substituição dos valores antigos pela vontade de Deus. O texto diz: a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no vosso modo de pensar. Porque tudo começa aqui. Arrependei-vos é metanoia, mude a sua mentalidade. Conversão é a mudança de mente. Não adianta eu mudar a roupa, mudar a maneira de falar, mas na minha crença, na minha mente, eu ainda me vejo como uma pessoa antiga, o velho homem. Ele diz: a despir-se do velho homem e a serem renovados no vosso modo de pensar. Veja o imperativo aqui também do versículo 24. Ele diz: e a revestir-se. Primeiro ele diz: é sua responsabilidade, claro que com a ajuda de Deus, com a ministração do Espírito, com a iluminação da palavra, é a minha e a sua responsabilidade despir-se do antigo e revestir-se do novo. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em verdadeira justiça. O que é a justiça? É consciência plena de perdão de pecados, de aceitação, de poder estar diante de Deus como Adão estava antes do pecado, sem culpa, sem inferioridade, sem medo. Ele diz: em verdadeira justiça e santidade que provém, que são produtos de quê? Da verdade. Então não existe transformação, amados, mesmo para alguém que recebeu Jesus, sem exposição à palavra. Ele diz: provenientes da verdade. Que verdade é essa? João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o revestir-se do novo homem, que é o nosso papel, se utilizar, amados, revestir-se não quer dizer comprar a roupa. É você vestir a roupa que lhe foi dada. Em vários pontos da Bíblia, justiça é apresentada como roupa, vestes de justiça. E quando eu falo sobre você se vestir do novo homem, eu não estou falando sobre você comprar a sua salvação. Eu estou falando de você se utilizar daquilo que lhe foi dado. Agora, essa roupa de justiça, essa condição, ela não cai sobre você, ela não cai sobre mim, se a gente não vestir, se a gente não vesti-la. E o texto diz que é justiça e santidade, que provém da verdade. Isso é uma relação primeiramente com Deus, por intermédio da sua palavra. Não existe relação com Deus sem a sua palavra. O pastor Aldemar e eu antigamente curtíamos muito o Sérgio Lopes, e tem uma música dele que diz assim: ninguém tem fé crendo somente em Deus e na Bíblia não. De fato, uma fé em Deus sem a referência daquilo que apresenta Deus chega a ser contraditória. Ah, você está falando o quê? Que eu tenho que fazer assim, fazer assado, mas esse é o meu jeito. Deixa eu lhe dizer com todo o amor que eu lhe tenho pela primeira vez que eu estou lhe vendo nesse link, nessa nova conexão, The New Connection, para que todos sejam um. Deixa eu te dizer que quando nós quando nós usamos esse tipo de argumento, mas esse é meu jeito. Quando nós dizemos isso, na verdade, a gente está dizendo: eu não tenho pretensão de me alinhar. E eu não quero trazer nenhum tipo de peso, nenhum tipo de acusação aqui, eu só quero trazer a palavra. E ela diz em Mateus 16, 25: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você olhar o versículo anterior, você vai ver que Jesus está falando sobre aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos crentes dizem: ah, meu marido é minha cruz, minha sogra é minha cruz. Não, mas você pode ver, cruz fala de quê? Cruz fala de morte. E quando ele diz tome a sua cruz, o versículo 25 explica de forma muito clara. Ele não tá dizendo que tem a ver com a vida de outra pessoa. Ele está dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida vai ter que perdê-la. A gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente entendia que era o nosso padrão, que era o nosso formato, ter a humildade de receber instrução, ter a humildade de receber ensinamento. As pessoas que nos ensinam, os nossos pastores, os nossos líderes, eles não são perfeitos. Eles não são Deus.
Eles são pessoas inspiradas por Deus. Eles também têm limitações, mas eles foram capacitados para ter um papel na nossa vida que não é de comando, de controle, a palavra não é nem essa, de manipulação, mas de sinalização do caminho. Quando a Bíblia fala sobre os dons ministeriais em Efésios 4:11, diz para que haja crescimento no corpo de Cristo, edificação, preparação. Então até que cheguemos à maturidade, à estatura da varonilidade perfeita. Essas pessoas, elas não estão ali para controlar a sua vida, mas elas estão para sinalizar como a gente deve se mover. Não há transformação, não há progresso, não há crescimento sem sujeição à palavra. E na maioria das vezes a palavra, amados, ela vem por boca de pessoas que Deus estabelece. Então abra seu coração, receba, porque é normal que a gente progrida. A Bíblia diz que é de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória. Não aceite esse argumento de dizer é do meu jeito. Até porque a Bíblia diz que você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente perdeu essa imagem, a gente perdeu essa semelhança. E quando eu falo sobre transformação, o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior que vem pelo Senhor, que é o Espírito. Interessantíssimo esse texto falar sobre transformação e falar sobre imagem. Então o nosso processo de transformação é de reassumir essa imagem de quem nós éramos nele e voltar a ser. Agora isso acontece como? De acordo com 2 Coríntios 3,18, começa com um princípio de honestidade, que é você dizer, eu preciso. Por isso que o texto diz, todos nós com o rosto descoberto. É claro que o contexto aqui vai falar de Moisés que colocava um véu no rosto, para que as pessoas não vissem que a glória de Deus não estava mais ali, para que as pessoas continuassem acreditando nele como profeta, achando que o rosto dele continuava brilhando sem estar brilhando. Tanto que Paulo diz, não faça como Moisés, que escondia o rosto. Não faça como Moisés, que escondia o rosto. Mas quando chega aqui, ele diz, todos nós com a face descoberta, sem máscaras, sem impedimento, assumindo que precisa de mudança. Ele diz, com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior. Esse processo de transformação, a Bíblia diz que é pelo Senhor, que é o Espírito, mas ele acontece à medida que a gente contempla o Senhor. Contemplando o Senhor, com o rosto descoberto, contemplando o Senhor. O que é contemplar a Deus? Pastor, vou orar hoje bem, muito mesmo, até eu contemplar Deus, aparecer um anjo. Que bom que apareça um anjo, mas não é sobre isso que a Bíblia está falando. Contemplar o Senhor não é ter uma visagem ou uma visão, embora essas coisas não sejam ilícitas no nosso meio, e Deus se manifesta também assim. Mas quando se trata de transformação, eu posso lhe dizer categoricamente que o que vai gerenciar a sua transformação não é uma aparição, não é uma visão ou uma visagem ou qualquer outra coisa desse tipo. É você estar se relacionando com Deus por meio de sua palavra. Ele diz, todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior. O processo de transformação é à medida que a gente admite que precisa, com o rosto descoberto, e também se expõe ao Senhor através de um relacionamento com Ele, primariamente pela sua palavra. Esse mesmo texto de Efésios vai continuar, eu li 22 a 24. No 25 ele vai dizer, portanto, Efésios 4, eu li 22 e 24, agora Efésios 4 a partir do 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que é isso? São dicas. Eu não vou ficar aqui hoje dizendo o que você deve fazer e o que você não deve. A minha ênfase aqui é apenas lhe mostrar qual é o nosso papel. Ele não diz que, por exemplo, que Deus vai tirar de você a mentira. Ele diz, você deve abandonar. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, amados. O meu Espírito e o seu quer o que é certo, se inclina para o que é certo. Mas embora essencialmente nós sejamos Espírito, nós ainda estamos interagindo num mundo físico, onde a nossa mente é quem dão os comandos. E por isso, e eu encerro com esse texto, você deve ter feito, ufa, né? Ele vai encerrar. Eu encerro com esse texto de Romanos, capítulo 12, que diz, no versículo 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba que Paulo chega a fazer uma apelação, na minha versão diz, rogo-vos. Essa expressão é apelativa,
né, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. Isso está falando, é a sua parte, é 2 Coríntios 3,9 que diz: somos cooperadores. Se tem uma forma do homem limitado como somos, cooperar com Deus que é todo poderoso, é naquilo que diz respeito à nossa própria vida, a gente não resistir, a gente fazer. E é por isso que ele diz: se ofereçam como sacrifício vivo. Por que sacrifício? Porque se a gente deixar, na maioria das vezes a nossa carne vai fazer exatamente aquilo que é diferente do que Deus está sinalizando. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não assumam o padrão desse mundo, não assumam o molde, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. O que é renovar? É você tirar coisas antigas e colocar coisas novas. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar. Vou encerrar com isso e chamar bem a sua atenção. A renovação da mente não é uma opção, é um requisito, para que você possa experimentar. Conversão é isso, é você ir pegando de Deus e largando o seu, é você ir perdendo a sua vida para ganhar a vida que Deus tem para você, é a gente ir largando, não se estribar no nosso próprio entendimento e se sujeitar a Deus e a sua palavra. E é por isso que ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, ao sistema, ao século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. Verdade implícita aqui: sem renovação não tem experiência. Conhecer por ver é diferente de conhecer por experimentar. Tem coisas que a gente não vai experimentar, vai ver outras pessoas vivendo e a gente não vai viver aquilo. Por quê? Porque a gente não renovou, a gente não entrou nesse processo. Como você se vê hoje? Por que as pessoas não evidenciam mudança de caráter? Porque elas pensam que caíram de paraquedas na religião. E se caíram de paraquedas na religião, elas vão mudar a roupa, o jeito de falar, elas vão mudar o lugar os lugares onde frequentam, que nisso inclui a igreja, mas elas não vão mudar quem elas são. Porque mudar quem é um milagre que acontece dentro por meio do novo nascimento. Quando você entende o que Jesus fez para nos devolver essa posição de justiça. E intencionalmente a gente entra num processo. Você não está ruim hoje e vai ficar bom amanhã. Porque transformação é um processo onde intencionalmente a gente vai de degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé, assumindo as sinalizações bíblicas, abrindo mão do que eram os nossos conceitos, do que eram os nossos pensamentos, para deixar Deus ser Senhor. Porque às vezes a gente entra na mesma incoerência dos religiosos da época de Jesus, de chamar Jesus de Senhor, mas não fazer o que Ele diz, não fazer o que Ele manda. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por você me ouvir até agora. Obrigado, pastor Aldemário, Ministério Apostólico Batista Shekinah. A última vez que eu fui falar Shekinah, quase que eu falei em línguas, né? Shekinah, brincadeiras à parte. Obrigado a todos. Obrigado ao apóstolo Jerônimo, que só para que as pessoas saibam aí, foi a pessoa que pregou a palavra e eu recebi Jesus, e eu me converti em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte. E estou aqui hoje cooperando com esse ministério com muita satisfação. Não tenha dúvida que a honra completamente é minha. Muito obrigado, pastor Aldemário. Muito obrigado, Ministério Batista Shekinah. Cada um de vocês que estão online agora, seja do Ministério Shekinah ou não, obrigado também. E lembre, a bênção está no receber, no praticar. As coisas que a gente ouve e intencionalmente não pratica, elas passam. Às vezes a palavra elas nos impacta, elas nos sacodem, mas ela só vai gerenciar transformação, resultados, se houver uma prática naquilo que foi ouvido. Muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Permaneçam nessa atitude ainda nas outras ministrações que vão haver, porque Deus tem muito mais para cooperar, para fazer nesse DDU Connection, e com certeza a gente vai aumentar, ampliar essa consciência de que somos um nele e podemos alcançar sim aquilo que ele tem desejado e planejado para nós como sua igreja aqui na terra. Obrigado a todos, Deus abençoe e até uma próxima vez, em nome de Jesus.